Hoje o MDCast tem um tema super importante. O Brasil vive uma crise silenciosa. Mais de 81 milhões de brasileiros estão endividados e quase 80% das famílias têm dívidas. É um dado alarmante, é um dado perigosíssimo. E por trás desses números existem empresas fechando, brasileiros também entrando em depressão, servidores públicos sufocados de empréstimos consignados, famílias inteiras perdendo, gente, a esperança. Mas se eu te disser que existe sim uma forma de sair do vermelho, se você ficar nesse episódio e sem entrar na justiça, sem precisar fazer um malabarismo, na verdade, a gente vai te dar os caminhos aqui nesse episódio para você tentar sair do vermelho sem perder a paz, porque você já está sem paz, né? Se você estiver nessa situação. A minha convidada de hoje ficou conhecida como a advogada que resolve o problema antes do processo. Ela diz que 90% dos casos podem ser resolvidos fora do judiciário. E mais, nesse episódio você vai saber por que você chegou nesse ponto, como renegociar a sua dívida e como também recuperar o controle financeiro sem perder tudo. Eu converso hoje com a doutora Magna Damasio, advogada especialista em direito bancário e proteção contra o superendividamento. Doutora, é um tema tão atual e tão importante. Como foi que você descobriu que esse era o seu propósito? Eu venho trabalhando há muitos anos com o direito. Então, eu trabalhava com o direito de família e o direito trabalhista, que sempre me realizou. Mas sabe quando você acha que o seu propósito ainda é outro, que você consegue ajudar outras pessoas? Então, foi isso que eu fui buscar. Então, eu fui buscar outros conhecimentos. Eu fiz direito digital, eu fiz LGPD e estava já no meio digital, né? Tem muita coisa minha que já roda no digital. E depois me veio, né, um curso de direito bancário, que na faculdade ninguém vê, até os dias de hoje. Ninguém vê, então é muito específico. Então eu fiz um curso de direito bancário, eu ainda estou em MBA, tá, e faço mentoria, porque esse tema ele não chega na faculdade, esse tema não é discutido. Se você perceber, ninguém fala sobre superendividamento. Pouquíssimos advogados se especializam nisso, é isso? Pouquíssimos, são poucos. Por que você acredita, doutora? Bem, o lobby bancário ele é muito forte. Então, causa um bloqueio. Né? E você vê o que os bancos fazem hoje. Não só com pessoas, mas com pessoa jurídica, com o agronegócio. Então, por causa disso, existe uma dificuldade de você chegar no direito bancário. E que não é difícil. Tá? Você só precisa ter um olhar diferenciado para aquilo. Você usa o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Então, você tem que voltar o seu estudo, se dedicar para você poder entrar no direito bancário. E o que é que eu uso além disso? Conselho Monetário Nacional e as resoluções do Banco Central. Onde é que está o segredo do direito bancário? Nas resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Uma pausa. Descobri recentemente que era cobrada pelo meu banco, que eu sempre usei na vida, uma taxa que era ilegal na pessoa física, que tem uma resolução do Banco Central que não pode ser cobrado de pessoa física nenhuma taxa na conta bancária, na conta corrente. Eu descobri porque contratei uma consultoria financeira para ver todos os meus gastos. Gente, você vai olhar o seu extrato agora e você vai ver se tem alguma cobrança lá que você nunca viu, porque a gente não olha o nosso extrato. Doutora, eu quero que a gente comece aqui nesse episódio a falar todos os erros. Vamos lá. Quais são os nossos principais erros como pessoa física? Vamos lá. Não olhar. Não olhar o primeiro não já. Olhar. Não olhar o extrato. Porque muita gente se assusta. Quando você tira um extrato da conta, você vai ver que você tem cheque especial, tem cartão de crédito sendo debitado e você acha que aquelas taxas são normais. Pois é. E se você olhar, crédito mora na sua conta, aquilo é só juros. Como é que você pede a devolução? Primeiro você tem que fazer uma reclamação. Você, sozinha, consegue fazer. Bacen.gov e consumidor.gov. Você entra com a sua senha do gov.br e diz o que o banco está fazendo de errado e pede para ele esclarecer. Ele é obrigado a responder ali nos meios. O que é que o banco está fazendo hoje? Resposta genérica. Por quê? Porque se você, como consumidor,
tiver uma planilha de evolução, você pede ali quais são os juros que você está pagando em determinados contratos. O que é que está sendo aplicado? Amortização de dívida. Aquilo dali é ouro para banco. Você está indo atrás do seu direito, mas a maioria nem olha o extrato. Então, eu entrei em contato com o meu gerente e falei que eu queria o ressarcimento do valor, pelo menos do último ano, que foi cobrado. Ele me disse que eu posso entrar no site do meu, né, na minha coisa lá, e tem lá um negócio que eu peço, só que eu tenho que avisá-lo para ele pedir também lá, por isso. É isso que ele me disse. Não é assim. Eu não preciso. Se eu fizer essa reclamação na ouvidoria, eles têm um prazo para me responder, 10 dias. E devolver. Então, não precisa de prazo para te devolver. E não é só o último ano. Se você percebeu, ele tem que te devolver os últimos 5 anos. Sim. Jesus. Se ele não te devolver, administrativamente, como você fez, ouvidoria, não te devolveu, abre um chamado no Banco Central, abre um chamado no consumidor.gov, explica o que aconteceu, que ele vai ter que obrigatoriamente responder lá. Não respondeu, aquilo é base para processo. Se não te devolveu em 10 dias, a gente pode entrar sim com ação. E aí cabe devolução em dobro, dano moral, porque tudo que é feito dentro da sua conta tem que ser explicada. E o que não é. Entendeu? Então, a maior parte das taxas, doutora, são ilegais? É isso que você está tentando me dizer? Algumas sim. Quais são as taxas ilegais para a gente Geralmente, se você pede um empréstimo, tá, o gerente do banco, ele vai te passar um determinado valor. Aqui é o valor do seu empréstimo, juros mensal e os juros anual. Se você abrir o seu contrato, vai estar lá 2 tipos de juros. Juros mensal, juros anual e custo efetivo. Juros mensal, juros anual. Ou seja, qual é os juros que eu estou pagando para esse banco? Não tem a informação. Existem algumas vendas casadas que ele diz assim, para eu te dar o empréstimo, você vai ter que fazer uma previdência. Você vai ter que ter um seguro prestamista. E você, como cliente, você não olha isso. Acha que aquilo é normal. Só que o banco exige do funcionário que ele venda, tá? Porque isso é dado para o banco, eles têm metas, e os funcionários vendem e não te explicam o porquê daquilo. E aquilo ali, sim, quando você não tem conhecimento e não consente, porque você não sabe do que se trata, porque eles dizem assim, eu só empresto se você fizer isso e isso. Se não fizer, eu não te empresto. Não são com essas palavras, mas é claro, isso, né? Sim. Que eles querem dizer. Então, eles estão fazendo o quê? Venda casada. É proibido. E você, como cliente, você não sabe disso. Como é ilegal, você pode pedir os últimos 5 anos. Mas o dano moral, sim. Porque ele deixou de lhe avisar o motivo daquilo. Você não tinha consciência. Você só queria o empréstimo. Mas você só pode tirar o empréstimo se fizesse capitalização, seguro. Previdência privada. Tá entendendo? Então, assim, eles limitam, eles te emprestam, mas se você pegar outros serviços do banco, isso é proibido. Falando em empréstimo, vamos entrar num tema bem delicado. Por que os servidores públicos, professores, aposentados ficam por aqui de empréstimos e quase não conseguem receber o salário? Isso é legal? Não é legal. Primeiro, você tem que entender como é que está a sua situação financeira. O que é a pessoa endividada? Endividada é quando você compra um carro, uma casa, que você vai fazer aquelas parcelas. É um endividamento, é o normal, de qualquer um, meu, seu. Mas quando eu passo a usar cheque especial, cartão de crédito, mais empréstimos, você já viu que passou de endividamento para superendividamento, porque eu só consigo pagar determinadas coisas se eu tiver um outro recurso, que o meu salário não é suficiente. Se 50% hoje do seu salário for só para pagar produtos bancários, você está superendividado. Porque nós não tiramos ainda o seu mínimo existencial, que é a alimentação, saúde. Você paga a sua casa, seu carro, é o mínimo que você tem para existir. Então, o que sobra ali não é suficiente para você se sustentar. Então, você fica super endividado. Isso piora com servidor público e as pessoas que são aposentadas. Por quê? O que eu falei de empréstimo pessoal,
Cartão de crédito, cheque especial, eu e você, nós podemos fazer. E isso já endivida a gente. Isso consegue ser pior para as pessoas que são servidores públicos, porque eles têm um limite que é oferecido pelos bancos para tomar esse tipo de empréstimo. E dependendo da categoria, eu vou te falar do meu estado, Pernambuco. Se 50% do teu salário comprometido é superendividamento, no meu estado, você pode, como servidor público, pegar 48% em empréstimo. Ou seja, praticamente todo mundo pode não ter nem metade do salário. Entendeu? Então, assim, ninguém olha para isso. E para o Exército é 70%. Uau. Se eu comprometo uma renda de 70%, como é que eu vou pagar as minhas despesas que são essenciais? Não tem como. E por que as pessoas chegam nesse estágio, doutora? Antes, vamos dizer assim, que as pessoas pegavam para comprar uma casa, para comprar um carro, que os juros de empréstimo... Valia a pena. Valia. Hoje, não. Hoje, isso virou um vício. Por quê? Porque os bancos oferecem mais do que deveriam. Quando você, Márcia, vai financiar um carro ou uma casa, eles olham como é que você recebe, o valor que você recebe, e diz assim, eu só posso comprometer da sua renda 30%. Eu não posso comprometer mais que isso. E por que, para oferecer empréstimos consignados, os bancos não levam em consideração essa mesma premissa? Por quê? O lobby bancário ele é muito forte. Então, dentro de um governo, eu estou falando do meu, eles conseguiram uma porcentagem muito alta. 48% é muito alto para poder comprometer a renda. Então, o que você diria para quem está assistindo agora que pensa em pedir um empréstimo? Quando é que vale a pena e quando que não vale? Em que ocasião você recomenda? Ou você nunca recomendaria um empréstimo? Recomendo sim, tá? Quando você tem um objetivo. Qual é o objetivo? Eu preciso comprar uma casa, eu preciso sair do aluguel. Se eu for financiar diretamente com um banco, seja ele qual for, os juros é 1. Mas no empréstimo que é dado para o servidor público, né, que é o empréstimo consignado, geralmente é muito mais baixa a taxa. Então, vale a pena, mas tem que ser uma coisa muito específica. O que acontece hoje é que as pessoas tiram empréstimos para pagar empréstimos e dívida. E o que acaba financeiramente é o refinanciamento. Porque o refinanciamento, quando você faz, digamos que você tinha, Márcia, você tirou 500 mil, dividiu em 120 parcelas. E você vem pagando, tá? Então, você já pagou 24. Aí surge, eita, eu quero viajar, ou eu quero trocar de carro. O que é que eu faço? Eu estou sem dinheiro, porque eu estou comprometida ali com aquele empréstimo fixo, mas eu tenho as minhas despesas, e o banco vai te oferecer, porque todo mês, quando você paga uma parcela, aquilo vai vindo de margem para você fazer mais. Então, você já viu que os juros ali é mais baixo. Opa, vou correr para um empréstimo consignado. Então, o banco faz assim, vamos fazer o seguinte, eu te dou tanto. E a gente aumenta só um pouquinho a parcela. Mas não é isso. Eles aumentam a parcela, refinancia, porque ali é juros sobre juros. Então, o valor, né, e a porcentagem original já não se aplica. Zera tudo que você pagou, porque zera. Zera. De verdade, zera. E você passa a pagar aquela mesma quantidade de parcelas com um valor até maior. Ou seja, o que é que você fez? Nada. Você pegou um valor, refinanciou, porque aquilo dobra, triplica e você nem percebe. Porque é a facilidade que eles têm de te emprestar. E você, eu comprei a minha casa, eu comprei o meu carro, mas não pensou naquelas parcelas. 120 parcelas é muito. E às vezes você está pagando o dobro do valor daquele imóvel, o triplo do valor daquele carro. Não é isso, doutora? É exatamente isso. E assim, existem os juros que você vai ver no seu contrato, o juros mensal é quanto? 1,5. 1,5 vezes 12 é matemática. Você tem que dar exato. Vocês aí, peguem qualquer contrato de vocês e multipliquem por 12. O custo anual de juros não vai ser o de 12, sempre é a mais. Então, o primeiro erro, os juros. Você mesmo pode fazer em casa. E aí, quando eu ver que cobraram a mais, o que eu faço? Você pode até questionar. Abre chamado no Bacen, abre chamado no consumidor.gov, porque eles têm que responder.
Então, essa é a primeira coisa. Se o banco não resolve, então tem que judicializar. Posso contratar qualquer advogado? Não, porque nem... Eles não vão saber fazer. Tem que ser, é muito específico. Você tem que saber todas as resoluções. Não é só o Código Civil, não é só o Código de Processo Civil, não é só o consumidor. Não é só isso. No direito bancário tem muitas nuances e você precisa saber dessas resoluções. É através das resoluções que nós usamos a ação de superendividamento ou revisão contratual, dependendo de cada cliente. Ou seja, tem que ter um profissional exclusivo para esse tipo de situação, porque nem todo advogado sabe fazer. Doutora, e quando eu já cheguei no nível de superendividamento, por exemplo, tem aqueles feirões, né, de renegociação, de dívida e tudo. Eu já cheguei num nível muito grande. Se não tirar os juros ou se não tirar pelo menos um percentual ali daquela dívida, eu nunca vou conseguir pagar. Tem aposentados que nunca, tem um valor absurdo. Eu vi que a sua primeira cliente ali, ou primeiro cliente, foram mais de 2 milhões que você renegociou, né? Como é que faz essa renegociação? Porque eu, como pessoa física, já tentei ajudar a minha família, ir ao banco junto com a minha tia veinha, que tinha ali um cheque especial que infindável, e o banco virou para mim e falou assim, olha, eu não posso tirar o valor do cheque especial, a gente não renegocia essa dívida enquanto não for quitado o cheque especial. Eu falei, mas isso aqui tá aumentando a cada mês. Ela, não posso fazer nada. Pode, resolução do Conselho Monetário Nacional e resolução do Bacen é para fazer. Só que você não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não vai pedir no local certo. É por isso que os bancos fazem o que fazem e as pessoas estão nessa situação. O que é que acontece? Quando chega uma pessoa física que já tentou negociar, como é o caso da sua tia, tentou negociar, não conseguiu, então o meu escritório, o que é que faz? A gente vai representar você. Nós vamos notificar esses bancos para trazer a origem dessa dívida, os juros que estão sendo aplicados, a evolução dela, a planilha, tudo. Eu preciso entender como é que é aquilo. Preciso entender se os juros ou que você contratou e o que o banco está dizendo está sendo aplicado ou não. Porque se não tiver, eu preciso fazer uma revisão contratual. Né? Então, a gente só faz se você procurar. Se você não procurar, né, as sem coisas... um advogado, a gente não consegue. Não. Nesse caso, não. Não. Por exemplo, o cheque especial dá para parar essa dívida? Nós conseguimos. Por quê? Existem estratégias que dá, sim, para bloquear isso. Nós solicitamos, nós notificamos os bancos, pedimos para transformar aquela dívida, tá, em uma cédula de crédito e a gente vai negociar dentro de uma ação, por exemplo, do superendividamento. No caso da sua tia, ela tem outros empréstimos consignados? Sim. Então, o que é que a gente faz? Tudo que ela tiver pagando hoje, seja cartão de crédito que esteja atrasado, cheque especial, empréstimo pessoal e o que vem dentro do contra-cheque dela, nós vamos juntar, globalizar essas dívidas. Fazemos a ação do superendividamento, nós pedimos ao banco para suspender esse desconto na conta, que é justamente para ela ter um respiro. Não é que ela não vai pagar, ela vai pagar. Só que a lei, ela diz que você pode juntar essas dívidas e parcelar em até 60 meses. Perfeito. E você consegue suspender todas essas dívidas. Pelo menos os juros. Você consegue suspender as dívidas por 6 meses. Por quê? Porque esses 6 meses você consegue novamente deixar mais tranquila a sua vida financeira e no 7º mês você consegue começar a pagar em até 60 meses. E nesse período a gente já vai fazer a revisão do contrato. Tudo que tiver de errado já está lá dentro da ação do superendividamento. Nulidade de cláusula. A gente pede para exibir todos os documentos, caso o banco não traga dentro daquelas solicitações que nós fazemos, né, as notificações que fazemos ao banco, através do consumidor.gov e através do Bacen. Ou seja, tem uma parte muito boa administrativa e caso eles não entreguem, porque se eles entregarem, a gente vai dizer, olha, tá errado isso, isso e isso. Pode alterar? Que é Geralmente eles alteram? Não. Não alteram. Só alteram quando judicializa. Porque não tem outro jeito de rever. E aí ele pensa assim, até a pessoa judicializar, ela não vai, ela vai desistir. É tipo isso? Exatamente isso. Grande parte das pessoas, por não saber e por achar que vai dar muito problema, ela desiste? Desiste. A falta de conhecimento faz com que as pessoas desistam. A morosidade do nosso judiciário faz com que as pessoas desistem. Só que você não pode desistir de você.
Porque a única pessoa que pode te ajudar é você mesmo. Então, primeiro, consciência daquilo que você pode fazer. Demora um pouco? Demora. Quanto tempo demora, em média? Vamos lá. Depende do estado. Pernambuco agora tem uma vara especializada do pró-endividado. Rio Grande do Sul tem uma vara para o pró-endividado. São Paulo é a nossa maior cidade e não tem. E aqui acumula muito servidor público e não tem uma vara especializada. Os processos estão parados. Por falta de conhecimento das pessoas, por falta de atualização do próprio judiciário, porque essa não é uma lei nova, é uma lei de 2021, surgiu com a pandemia, só que as pessoas não conhecem o seu direito. E quem está do outro lado também não ajuda e não entende. Então, por exemplo, o próprio juiz não tem capacidade, muitas vezes, de julgar porque ele não conhece a lei. Essa lei específica. Se ele julgasse, seria. Mas não é ele quem julga. Me desculpe, mas não é o juiz que julga. Eu estou lhe dizendo porque o meu estagiário fazia sentença. Estagiário é para aprender como funciona, ajudar dentro do judiciário. O meu estagiário dava sentença no lugar do juiz. E por que você ensinava ele? Agora, como ele é meu estagiário, Gente. é nesse nível, Márcia. É nesse nível. O judiciário, eles não leem. Se eu procuro o judiciário, estou aqui lhe representando, eu estou mostrando aqui a sua dor. Eu falo, juiz, a Márcia está passando por isso, por isso, por isso. Me ajude. É isso que a gente faz. Sim. Né? Esse é o papel do advogado. Só que se você fez um concurso, você é juiz, fez um concurso, e não se dá o trabalho de ler, então o que é que você está fazendo ali? Nós tivemos um caso recente de um juiz, né, que deu uma pena absurda para uma situação em Minas Gerais, de uma menina de 12 anos, que foi, enfim, abusada sexualmente. A gente pede para tirar essa palavra aqui para o YouTube não entender. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que dentro da sentença dele tinha o ChatGPT. Você entendeu? O nível do ChatGPT numa sentença de um caso tão grave, doutora. Absurdo. É um absurdo. E assim, juízes, nada contra aqueles que vêm de família, sabe, estuda para ser juiz. Mas o juiz, ele tem que ter um mínimo de vivência para poder julgar. Se eu saio hoje, tenho 18 anos, faço a faculdade, nunca trabalhei. Eu não passei nada na vida e faço um concurso para juiz. Tenho aquele tempo de experiência e começo. Como é que eu vou ter competência para julgar a tua causa se eu não tenho experiência de vida? Eu vou julgar de acordo com os meus princípios, não com o seu. E os princípios, às vezes, são os piores possíveis. Você entendeu? Nesse caso aí, pelo amor de Deus, né? Uma magistrada foi contra, foi voto vencido. Sim. E todos os homens decidiram a vida daquela menina de 12 anos que ganhava uma cesta básica do agressor. Porque era uma condição de vulnerabilidade. E eu queria te perguntar isso. Boa parte dos endividados hoje são pessoas mais humildes, de classe média mais baixa ou não? Como é que é essa realidade, doutora? Se eu lhe disser que aqui em São Paulo tem promotores, juízes, servidores públicos no geral, tanto, e eu vou te dar um exemplo bem mais específico, policiais militares, civis, bombeiros, estão todos, ou a grande maioria, vamos botar 90%, endividados ou super endividados. Só que é um tabu tão grande de se falar sobre isso, porque eles sentem vergonha. Acham que fizeram um concurso e deveria estar bem, mas na verdade não estão. Estão fazendo hora extra. No meu estado a gente chama de PGES, que são essas horas extras, e ele não vem no contra-cheque. Mas muitos dos meus clientes, que são servidores públicos, eles não vivem por causa do salário, eles vivem por causa dessas horas extras, porque o contra-cheque ele está todo tomado de empréstimo. Quando sobra, é menos de um salário mínimo ou um salário mínimo, para você que vai pagar aluguel, escola de filho, alimentação, saúde. Então, o que é que o judiciário está tratando? Eles chamam de mínimo existencial um Bolsa Família. Você que é servidor público nunca pode ser julgado seu mínimo existencial através de um Bolsa Família. Não pode, porque sua realidade é outra, seus gastos são os outros, entendeu? Então, a gente está tendo que brigar no judiciário e dizer assim, olha, o mínimo existencial de quem recebe um Bolsa Família é diferente de quem está trabalhando. Não dá para você usar a mesma régua, né, doutora?
Mas aí que tá. Os juízes estão usando. E a gente tá tendo que rebater ponto a ponto. Eles nem se dão o trabalho de ler. Eu já fiz defesa, entrei com ação, e ele, emenda inicial, o que é isso? Eu não encontrei determinados detalhes. É bem isso que eles falam. Aí o que é que eu faço? Vou rebater. O que você me pediu, excelência, está no item tal, tá assim. Ou seja, não tem o cuidado de ler. A ação do superendividamento tem que ser algo rápido, porque a gente está falando da vida financeira. E quanto mais demora, mais a pessoa também sofre, né? É uma questão emocional. Quanto tempo tem em média, dependendo da situação, por exemplo, o endividamento, nesse caso aí, de um servidor? Servidor, hoje no meu estado, entre 2 e 3 meses, a gente consegue uma audiência. Nós geralmente entramos aí com uma liminar. O pedido de liminar é dizendo o seguinte: eu preciso disso mais rápido e a gente vai julgar todos os outros pontos ali na audiência de instrução. Ok. Eles estão negando. Eles dão que é a justiça gratuita, mas lá eu coloco, excelência, o meu cliente está ofertando tanto, 30% do salário dele, desde que o senhor suspenda, conforme diz a lei. Eu não estou pedindo, a lei é para ser cumprida, não é para ser discutida. E eles estão usando esse mecanismo para negar, dizendo, você não está dentro dos critérios. Os critérios aqui são o quê? Bolsa Família. É diferente. Entendeu? O seu mínimo existencial é diferente de alguém que recebe. Então, a gente julga os iguais de forma igual e diferente de forma... Isso está na Constituição. Então, eles não estão olhando para isso. No meu estado, entre 2 e 3 meses, está saindo a audiência. E os juízes de lá estão se posicionando da seguinte maneira: eu só vou ver a sua liminar, o seu pedido, depois que eu fizer essa audiência de conciliação. A ação do superendividamento é bem parecido com a recuperação judicial de uma empresa. Quando a empresa está muito endividada, ela não tem como pagar, mas ela quer operar, ela entra com a recuperação judicial. E o que é que acontece? Nesses primeiros, quando o juiz aceita, ele suspende todas as execuções. Tudo que tiver de dívida na justiça, suspende, não pode executar. Processo trabalhista, você se habilita lá para receber o crédito. Sim. E é determinado alguém, um gerente, para dirigir aquela empresa, indicado pela justiça. Ou seja, tem um fiscal ali vendo tudo. Vai pagar todas as dívidas? Vai, mas aí tem uma relação de credores. Quem recebe primeiro? É como se a justiça fosse vai organizar quem vai gerir. Quem vai receber primeiro, a empresa ela continua funcionando, mas dentro de uma fiscalização judicial. Tem um fiscal ali. Então, ele não pode gastar com qualquer coisa. Sim. Tudo que receber, ele tem que direcionar uma parte para dívida. Exatamente. Então, suspende quando você entra com a recuperação judicial durante 12 meses. Não pode ter nenhuma execução trabalhista. Você se habilita ali, pega seu crédito e diz assim, na hora que estiver pagando, juiz, eu como sou um trabalhador e eu tenho um crédito a receber, então eu tenho prioridade. Os outros credores, que são os parceiros que a empresa está devendo, ela vai entrar numa lista para depois receber. E não tem isso. Eu não aceito. Se você não aceitar, você vai para o final da fila. Então, o superendividamento é exatamente igual. É uma ação de recuperação judicial, só que do CPF. Você está querendo pagar, junta todos os credores. Aquele que diz assim, eu não quero, vai lá para o final da fila, que nem a recuperação judicial da pessoa jurídica. Então, a gente tem que entender que a ação do superendividamento é recuperação judicial, só que dentro... Então, funciona assim, por exemplo, se eu tenho uma dívida no mesmo banco, cartão de crédito, cheque especial, tem uma fila de prioridade também? Ou o banco que escolhe ou a gente escolhe? Não existe isso? Não. Quando nós entramos com a ação, se o banco disser, tudo bem, eu concordo, ele vai ter prioridade porque ele disse, eu concordo. Aquele que não concordar vai ficar lá para o final da fila. Então, a instituição. A instituição. Mas um banco, por exemplo, se eu tenho 3 coisas diferentes no banco, vira uma dívida só. Uma dívida só. Perfeito. É isso então, se você tiver, dá exemplos de banco. Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa Econômica. Se você estiver devendo todos esses bancos, e dentro desses bancos, vários contratos, a gente vai juntar todos eles. No Banco do Brasil vai ser tudo que você deve no Banco do Brasil, dentro da ação. No Bradesco, tudo ali junta todas as dívidas e a gente vai pagar
mensalmente em até 60 meses. O que é que meu escritório faz? Eu reviso todos os contratos. Por quê? Porque na revisão é onde eu acho os erros. Se eu acho os erros, na ação do superendividamento eu já peço a nulidade. Se é nulo, aquilo tem que ir descontando. Ou seja, a dívida ela começa a diminuir. Doutora, qual foi uma dívida assim que você pegou e que você conseguiu diminuir de um jeito que você falou assim, nossa, mudou aquela história? Conta pra mim uma situação. Cliente, pessoa jurídica. Que pessoa jurídica, a ação é diferente. Não é judicial. Toda tratativa é extrajudicial, tá? Então, tem um cliente que estava devendo mais de 2 milhões. E depois de um certo tempo que ele estava devendo, inclusive tinha uma execução do valor da dívida, que a gente também trata essa execução, vai acompanhando. Enquanto isso, a gente vai fazendo administrativamente. Tratando administrativamente. Depois de um certo tempo, existe uma previsão que todo banco, quando vai emprestar para pessoa física ou para pessoa jurídica, ele tem que informar quanto vai emprestar. O Banco Central, ele sabe. Se o cliente demora a pagar 90 dias, não pagou, 120 dias, não pagou, 12 meses ele não pagou, o Banco Central tem uma previsão de débito e o banco que emprestou também. E o que é que a gente faz? A gente começa a negociar ali para que o banco não perca, porque o cliente quer pagar, quer ficar adimplente, só que o juros já foi tão grande, e ele já tem a previsão de perda, ele já avisou no Banco Central que ele ia perder. Então, se ele não perder tudo, já é uma coisa boa para ele. Mas se você prestar atenção, o que ele está perdendo não é o valor da dívida geral, é só os juros. Só o juro. Então, vale a pena para o banco? Vale. Porque a pessoa quer pagar, mas então, do jeito... Esses feirões limpa-nomes funcionam ou não? Não. Nunca é bom para o cliente, nunca é bom para o cidadão. Por quê? Porque geralmente não é para ajudar, é para refinanciar. Lembra que refinanciamento ele cobra juros a mais? Então, geralmente a pessoa sai de lá com outra dívida. Com outra dívida. Por isso que é importante você sempre ter uma orientação profissional. Os meus clientes, ninguém faz negociação direto desses feirões. A gente negocia. Dentro do Banco Central, eu peço, me dê uma proposta de acordo dentro de uma plataforma que me dá segurança. Porque se eu for para um feirão desse, eles fazem o que querem. Eu sou hipossuficiente como pessoa, você é hipossuficiente. Eu não tenho o conhecimento que um banco tem. Eu não sei o que é que ele está devendo, eu não sei quais são as regras que se aplicam. Mas se eu tiver um advogado me orientando, opa, não é aqui que eu vou. Como eu te falei, esse meu cliente, pessoa jurídica, ele estava devendo mais de 2 milhões. Ele pagou com menos de 200 mil. Uau! Então, viu que tem solução? Para pessoa física, tem solução. A gente consegue fazer com a ação do superendividamento. Pessoa jurídica, a gente trata o passivo dela, que a gente chama de reestruturação de passivo. Vamos pagar sim, mas não é naquela condição que o banco está trazendo. Nem para pessoa física, nem para pessoa jurídica. E ainda tem um terceiro, que também está devendo muito e que ninguém fala, que é o agronegócio. O agricultor, que tem regra própria e não precisa judicializar. E as pessoas não sabem. Ela pode renegociar essa dívida, pedir um alongamento da dívida, porque existem regras próprias. E o banco não pode mandar em nada. É o único que não pode mandar em nada. Então, quando eu digo, eu tenho um cliente que é do agronegócio, ele está devendo, geralmente o que é que eles fazem? Eles dão de garantia a safra. Nossa. Então, se naquele momento, naquele período... aconteceu qualquer coisa, um clima, acabou, o que que... Ele tem que prolongar a dívida, ele não pode executar a tua terra, porque eu dependo da terra para poder pagar, não pode executar maquinário, e já tem a resolução. Descumpriu, aí a gente vai para o judiciário. Quando a gente vai para o judiciário, a gente pode pedir dano, entre outras coisas, e a gente consegue pagar a dívida. Com o erro do banco. Hoje, eles não estão deixando para ir para o judiciário. Por quê? Porque tem muita gente em cima já. Né? Só que o agricultor que faz isso lá, ele não tem esse conhecimento, ele não sabe que pode prolongar. E o banco se aproveita para renegociar. Sim. E colocar como garantia... coisas que são muito importantes para o trabalhador. Entendeu? Por exemplo, um trator, um maquinário, como você falou, só que eles não podem pegar isso. Não pode. Tá na lei. Sim, porque senão ele não tem como gerar
a safra dele. Para gerar, eu tenho que ter terra, para gerar, eu tenho que ter maquinário, para gerar, eu tenho que ter vários insumos. Então, nada daquilo pode ser executado. E a gente consegue travar isso. Uau, doutora, é tanto assunto. Eu queria te perguntar pra gente. Muito. É muito assunto, a gente tem que ficar umas 2 horas aqui. Mas o que eu queria entender agora é, a partir de todo esse conhecimento que você me trouxe, eu queria que mais advogados soubessem disso. Você também dá mentoria para profissionais? Porque, assim, eu acho que são poucos profissionais que têm essa habilidade, né, hoje. São sim. Existem cursos que são dados, tá? Ontem, eu estava falando com uma colega, ela fez, por favor, me ajuda. Por quê? Porque em vários, né, cursos e mentorias, eles não aprofundam, eles te dão um caminho. E você tem que resolver como é que você vai fazer. Então, você tem que ter os insights com aquele caminho que eles dão e traçar a sua meta, trajetória de como vai fazer cada processo, né? Deixar tudo bem certinho. E ontem, quando eu falei com uma colega, que eu fui mostrar a minha peça, ela, mas eu não pensei nisso. Só que eu penso assim, eu estava até conversando, né? A minha mente, quando eu penso em um processo, eu crio um fluxograma. Sim. Igual eu, como jornalista, quando eu tô numa reportagem, eu começo a criar na minha cabeça onde é que eu vou começar, onde vai entrar tal entrevista. É a mesma coisa. Isso. Quando eu mostrei para ela que nas minhas peças de superendividamento, eu peço a suspensão por 6 meses daqueles descontos. Mas eu já oferto um pagamento antes de ver os contratos. Eu estou dizendo, seu juiz, é o seguinte, eu quero pagar, mas desse jeito eu não estou conseguindo. Eu vou ofertar um valor que fica confortável, que é dentro dos meus 30%, que é o normal para qualquer contrato quando a gente vai fazer, e o senhor suspende, mas fica aí dependendo da sua suspensão. Eu só posso pagar aquele valor quando você suspender. Se o senhor entender que eu não posso fazer isso agora, então o senhor pede para o banco trazer todos esses documentos, eu refaço todas as dívidas e oferto um valor real. Mas aí eu vou analisar cada contrato, e se eu achar um erro, ali a gente vai ter que diminuir. Ou seja, eu já peço uma coisa, se o juiz não der, eu peço outra, e quando eu vou fazendo, aí eu já vejo, se o juiz não der isso, eu posso entrar com essa petição. Se ele não der aqui, eu posso entrar com essa. E disso, aí eu vou fazendo, sabe o fluxograma. Se isso não der certo, eu faço assim, faço assim. E quando eu mostrei a ela ontem, ela fez, eu não pensava assim, você pode me dar uma mentoria? Porque, assim, o jeito de raciocinar é diferente. E né? você vai adquirindo com a experiência também, né? Também. Eu mostrei para ela ontem a minha peça, que a gente chama de peça, Sim. que é a petição inicial. Para essa cliente específico, tinha 67 páginas. E ela, por que 67? Aí eu disse, porque se eu deixar de colocar qualquer item, eu perco o direito do cliente pedir. Por quê? Porque foi uma negligência minha. Então, eu preciso pecar por excesso. Se o juiz não der, eu digo, mas o senhor deixou de ver isso. O senhor deixou de ver aquilo. O senhor não olhou os juros. Tem que ser muito detalhista, né? Nessas petições, nesses pedidos das peças. Exatamente. E como que... Já teve algum caso que te emocionou, assim? Que a pessoa... Sei lá, porque eu acho que tira realmente a nossa paz, tá com dívida. Tira. E aí você deve ver aquela pessoa voltar à vida, né? Ela volta à vida, ela respira, ela volta a ser ela. Eu falo isso porque quando eu tô com qualquer conta que eu vejo... Não consegue pagar. Eu já fico assim, ó, dormindo com aquilo na cabeça. Imagina uma pessoa que tá devendo, sei lá, 50 mil, 100 mil, 2 milhões. E aí você mudar a vida dessa pessoa deve ser muito gratificante. É muito bom. Eu atendo clientes do Brasil inteiro. Tá? Eu não estou só em Pernambuco. O fato de estar em Pernambuco não quer dizer que eu não possa atuar no país. Eu consigo atuar. Então, eu tenho um cliente de Minas, eu tenho um cliente de Santa Catarina, e esse de Santa Catarina, que você me perguntou qual era o caso, eu falo com ele mensalmente. Eu não sou só uma advogada para fazer a ação, não é isso. Eu quero que o meu cliente esteja bem. Ele foi afastado do trabalho também por causa das dívidas, tá? E como ele é policial militar, foi tirado a arma dele. Você sabe que eles têm posse, têm porte de arma. Então, ele era um sério candidato a fazer qualquer coisa. E depois eu parei e fui olhar para os outros clientes.
são as mesmas coisas, sabe? Doutor, eu já não sei o que é que eu faço, eu já pensei em tirar a minha vida. Quando eles chegam com esse caso, eu já sinto, não é só advogar, nós também somos psicólogos. Então, eu falo primeiro que eles não podem, porque o seguro que cobre, o seguro de vida deles, que se estende à família, se ele tirar a vida dele, se ele se matar, né, eu não sei se o YouTube ele vai cortar, mas assim, se ele atentar contra a própria vida, esse seguro não vai para a família. Ou seja, o que está deixando ele desse jeito hoje vai piorar. Então a gente conscientiza, olha só, a gente resolve, calma, a gente resolve. Tudo tem resolução. Tem, não precisa chegar nesse extremo. Vai ser um pouquinho demorado, por quê? Porque a gente depende do judiciário, mas isso resolve, sim, a lei, aí eu geralmente passo a lei para eles, vocês têm que saber, esse tipo de lei vocês têm que saber de cabo a rabo, tem que saber tudo, porque como é que você vai pedir algo que você nem conhece? Então, quando eu for contratar um empréstimo, eu peço tudo, para ler tudo, tiro dúvida de juros, tudo. Geralmente, Márcia, quando você vai fazer um empréstimo, eles não explicam os juros. Lá tem venda casada e você autoriza débito em conta. Tudo errado. Eu posso pagar através de boleto bancário. Onde é que na lei diz que eu sou obrigada a pagar na conta corrente? Geralmente eles fazem isso já para tirar teu dinheiro na hora que ele cai, né? Entendeu? E assim, os nossos clientes, eu peço que a gente chama de DDA. Isso é um DDA. Aquilo que vai ser debitado na tua conta é um DDA. Então, quando o cliente chega, eu pergunto, você tem cheque especial? Tem cartão de crédito? Tem crédito pessoal? Tenho. Tudo isso é debitado na minha conta. Aí eu disse, você me autoriza, porque eu tenho que pedir autorização, a pedir a suspensão disso tudo. Vou transformar isso em uma cédula de crédito bancário. Peço para que transforme em boleto bancário. Se a pessoa tiver condição de pagar o boleto, ok. Se não tiver condição, a gente vai pegar aquela dívida e joga para o superendividamento. Eu vou pagar. Existe uma cláusula dessa nova lei, então, do superendividado, é isso? Já tem. Essa informação. Tem um valor? Não tem valor. Se for acima dos 30% que eu tenho, já é um superendividamento ou não? 50%. Se for só para banco... já é um superendividamento. Porque endividamento é fácil da gente identificar. Financiou sua casa? Você está pagando todo mês? Você está endividado, não está superendividado. Se você pega um carro, eu tenho casa e tenho carro. Essas dívidas só podem compor da minha renda 30%. Porque aí eu estou dentro do meu limite. Eu consigo pagar minhas contas básicas, eu consigo viver bem. Mas se isso perde o controle, que é justamente isso que está acontecendo, então você está super endividado. Porque não é só uma casa financiada e não é só um carro financiado. Cartão de crédito, cheque especial, porque você vai tirando desses locais para poder pagar o que é fixo. E você vai ter que pagar aquilo que já estava, mais essa dívida. Ou seja, vai virando uma bola de neve. E você só consegue realmente, Márcia, sair com a ação. Tá? Então, todas as pessoas, não só servidor público, se você estiver nessa situação, você com um advogado especialista, né, você vai explicar tudo, o advogado vai pedir, tira o SCR. O que é SCR? É um relatório que está dentro do Banco Central, que você tem acesso. Você entra no seu gov.br e tem lá, se você entrar assim, registrato, vai ter lá extrato SCR, e você vai ver a sua vida financeira toda. E geralmente a gente não mostra para o cliente, porque se ele vê quanto ele está devendo, eles piram. Por quê? Porque ali não é só a sua dívida, ali tem o crédito, quanto você tem de crédito na praça, se você tiver dívida vencida vai aparecer, cartão, se você estiver pagando, vai aparecer as parcelas, vai aparecer tudo, a sua vida financeira está dentro do bacen e você não sabe. Mas você tem acesso? Só o advogado? Não, você como pessoa, você tem acesso porque você entra com a senha do gov.br. Eu só posso entrar se você me autorizar. Ai, meu Deus, eu já tô até com medo, eu tô até pensando assim, eu vou entrar nesse passeio quando eu acabar essa... É pra você entender como é que tá a sua... Porque como eu tô fazendo esse negócio da estruturação financeira da minha vida agora, eu quero saber. Sim. Talvez eu não vá pirar porque não tá tão ruim assim. Isso. Mas a pessoa que tem muita dívida, ela pira se ela vê. Eu peguei um cliente a gente precisa encerrar, mas fala mais essa história. É de um tribunal.
E esse cliente, ele mandou para mim um documento falando de venda casada. Nesse documento, tinha lá um valor de seguro. E ele, sabe, doido, meu Deus, eu vou ficar sem dinheiro. Eu disse, calma, olha quanto de seguro. Tinha 28 mil. Eu disse, vou pedir agora. Então, eu pedi aquilo ali. E não estava no Bacen, tá? Essa informação não estava no Bacen, porque o banco, ele coloca como valor total. E se você não olha, todo contrato que você vai fazer, você tem que ver se tem seguro, porque você tem direito à devolução. Eu disse, calma que a gente vai pedir. Então, eu pedi, ele já deu um alívio. Mas quando eu olhei, o Bacen dele estava mais de 1 milhão de dívida. Não era vencida. Mas era a pagar. Então, uma pessoa que recebe 20 mil, como é que vai pagar 1 milhão? Meu Deus do céu. Doutora, vamos fazer uma série pro MD. Vamos fazer uma série com ela. Eu já tô falando com a Analice ali. Vamos, porque eu acho que isso é tão importante. Isso vai salvar a vida de tanta gente. O meu desejo é o seguinte, que essas informações cheguem no maior número de pessoas. Porque eu acho que o que tá faltando é informação. Se chegar, as pessoas vão pensar, eu tenho saída, eu tenho como sair, então eu não preciso tirar minha vida, eu não preciso pegar mais empréstimos. Eu tenho como fazer. Tanto pessoa física, jurídica ou quem está no agronegócio. Para tudo tem resolução. Agora, você precisa de quê? Profissional, capacitado. Como é que a gente encontra, então, doutora? Tem o meu Instagram, que é o @magnadamasio, tá? Tem o meu e-mail, que tá lá também, mas eu posso dizer é o magna@damasio, com z, advocacia.adv.br. E no Instagram também tem o WhatsApp do escritório, que pode entrar comigo direto. Então, ou seja, você atende todo o Brasil online, você hoje tem profissionais que trabalham para você dentro do escritório. Tem algumas pessoas. E vai crescer, se Deus quiser, com mais profissionais. E você viaja também para dar curso, palestras. Sim. Mentoria. Estou agora aqui em São Paulo para participar também de uma imersão, mas eu já tratei com alguns clientes desde ontem que eu estou atendendo, né? Hoje eu vou atender uma outra empresa. Atendi essa minha amiga que quer vai virar uma mentora. Exatamente, que precisava de uma mentoria, porque ela precisa olhar de forma diferente, não é genérico, então a gente vai trabalhar exclusivamente aquilo ali, porque a gente precisa de profissional para ajudar os outros. Verdade. E se tiver mais profissionais aqui em São Paulo, por exemplo, o judiciário vai ser obrigado a fazer alguma coisa. Não tem a vara ainda aqui que você falou, né? Não tem, mas a gente descobriu ontem na conversa como é que vai fazer para destravar aqui. Olha. E já tem uma maneira para destravar. Pode contar, Ana, não? Ainda não. Então vai ficar pro próximo episódio. Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou até agora. Esse foi um episódio que você precisa compartilhar, que você precisa dar like, que você precisa comentar, porque vai mudar a vida de muita gente. Eu quero proporcionar aqui no MD também essa visão crítica, levar conhecimento para melhorar a vida das pessoas. A gente, como jornalistas, a gente tá aqui também para isso. Então, compartilha esse episódio no seu Instagram, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Manda no grupo da família, né, doutora? Isso! Manda no grupo da família, porque, olha, o que tem de endividado nas famílias por aí. Verdade. O seu tio, seu avô, sua avó que pede empréstimo. Manda lá. E também, se você quiser ter um conteúdo de qualidade, entre em contato com o Estúdio Sou Roscast, que é aqui o estúdio na Barra Funda, em São Paulo. Você pode vir de outro estado também, marcar o seu horário. O Rafa atende todo o Brasil, faz a pós-produção. Então, entre em contato com o Rafa, pede desconto se você vê aqui no MD News, tá bom? Obrigada, doutora Magna. Obrigada, foi um prazer. Foi meu. Até a próxima. Até, gente. Beijo. Tchau, tchau.